Prontinho. Então, ó, pessoal, nessa continuação de soluções, a gente vai entrar em 3 subtópicos da parte de concentração. Coloquei aqui, ó, diluição, misturas e titulações. São, na verdade, 3 tópicos que vão fazer parte do conceito de concentração, tá? Esses 2 tópicos primeiros aqui, tanto a diluição como mistura, são tópicos bem mais tranquilinhos e caem bem pouco. Então eu vou citar, vou falar um pouquinho. Eu vou tentar dar mais atenção na parte de titulação, porque ela é mais complicada e cai bastante, tá? Bom, vamos lá. Diluição e mistura. Imagina que você preparou uma solução. Então você pegou um soluto, pegou uma quantidade de solvente, dissolveu ali e produziu a solução. Uma vez que a solução está pronta, existem algumas formas de você mudar a concentração dela. E uma das formas que a gente utiliza muito no dia a dia, tanto para quem trabalha em laboratório, para quem trabalha em hospital, para quem trabalha na parte de agricultura, hidroponia, muitas vezes você tem uma solução que está numa concentração X e você gostaria de modificar a concentração dela. Um dos processos que a gente utiliza para mudar a concentração é o que eu chamo de diluição. A diluição, por exemplo, é um assunto muito, se usa muito no dia a dia para quem trabalha na área de saúde. Tanto o pessoal que trabalha na área de enfermagem, os próprios médicos. Porque, por exemplo, imagina que uma criança deu entrada no hospital, ela vai tomar um medicamento. Não sei se vocês sabem que nos hospitais não existe medicamento pediátrico, a não ser que seja um medicamento específico de criança. Todas as crianças que vão precisar de usar um medicamento no hospital, eles vão usar um medicamento com a concentração ajustada. Então, por exemplo, se o cara vai pegar, se ele tem que tomar uma determinada injeção, então o médico vai pegar uma ampola com medicamento concentrado e na hora de preparar a injeção, ele vai diluir o medicamento. Então, problemas de diluição são problemas basicamente onde você vai ter uma concentração e o exercício vai perguntar para você assim: olha, o que eu preciso fazer com essa solução para que a concentração dela mude 30%? Então a ideia é entender como eu consigo calcular a concentração de uma solução que foi diluída. Antes da gente fazer contas, o que significa diluir? Diluir. A gente normalmente usa o termo diluir quando você quer dizer que uma coisa está ficando mais fraca. Por exemplo, um suco diluído. Né? Diluir é essencialmente diminuir concentração, diminuição da concentração devido ao aumento do volume. Do volume. Simples. Claro que para você aumentar o volume, você vai colocar solvente. Né? Então você pode pensar que diluir seria sinônimo de colocar mais água, colocar mais solvente. Né? Veja que tem 2 coisas importantes aqui, ó. Diminuição de concentração, aumentando o volume. Veja, concentração é quantidade de soluto dividido pelo volume da solução, por exemplo. Isso é concentração. Por exemplo, você pode expressar concentração em gramas por litro, você pode expressar em mols por litro, enfim. Mas o fato é o seguinte: toda vez que eu vou diluir, ou seja, eu vou colocar um solvente ali dentro, o solvente vai fazer o volume aumentar. E uma vez que o volume aumenta, a concentração diminui. Tudo bem? Posso dizer que eles são inversamente proporcionais? Vamos lembrar o que a matemática garante. O que a matemática garante quando 2 grandezas são inversamente proporcionais? Quando 2 grandezas são inversamente proporcionais, pessoal, toda vez que você multiplica uma pela outra, o resultado dá o mesmo. Isso é a característica de uma grandeza inversamente. Vem cá.
Concentração é igual à quantidade de soluto dividido pelo volume da solução. Como é que eu vou provar que essas duas coisas aqui, ó, são inversamente proporcionais? Para eu provar que elas são inversamente proporcionais, eu preciso provar que o produto delas dá sempre constante, não é? Então, para pensar, quer ver? Imagina uma solução. Numa solução, eu tenho soluto e solvente. Então, olha só. Vou preparar uma soluçãozinha. Eu vou representar o soluto, pessoal, por pontinhos vermelhos, tá? E os pontinhos do soluto. Pronto. Observa que esse soluto ele está dissolvido num volume. Então, eu pego a quantidade de soluto, divido pelo volume, eu acho a concentração. Vamos supor, para efeito de contas, que nós conheçamos a concentração dessa solução. Então, eu vou chamar a concentração de C inicial num volume inicial. CI e VI são a concentração e o volume. Aí eu falo assim, tá bom, agora eu quero diluir a solução. Então, bora lá. Vamos diluir. Para diluir, eu vou tacar água. Eu vou tacar água. Só que olha o que vai acontecer a hora que eu colocar água. O volume aumenta. O volume aumenta, de tal maneira que eu vou ter um CF, VF. Pronto. O volume mudou, porque eu joguei água. A concentração mudou, porque eu joguei água. O que não mudou? Tem uma coisa que continua igual antes e depois. A quantidade de soluto. A quantidade de soluto, gente, ela não muda durante a diluição, porque na diluição você põe água. Ninguém vai diluir uma solução de água com sal pondo sal, porque está concentrando ela. Então veja, durante uma diluição, esse número aqui não muda. Estão entendendo o que eu estou falando? Durante a diluição, este número não muda. Aí você fala, tá bom, Danilo, e daí? E daí que se esse número não muda, quer dizer que quando eu multiplico CV antes, o resultado tem que dar igual a CV depois. Tá? Ou então, vamos supor, se você é muito matemático, a gente consegue provar isso assim, quer ver? Ó? Ó, eu estou escrevendo bem resumidinho para ficar fácil de perceber. Ó. Olha para essas duas contas. CI, que é a concentração antes, é isso sobre VI. CF, que seria a concentração pós-diluição, né? Seria o número dissoluto pelo VF. Como esses dois números são iguais, eu posso então dizer que CI multiplicado por VI é igual a CF multiplicado por VF. Já que isso é igual a isso, número dissoluto, tá? Toda vez que você encontra fórmulas desse tipo aqui, ó, vocês, por exemplo, lembra disso aqui, ó? Quer ver outro? Esse aqui a gente não viu ainda. Se você não lembrar, não tem problema. Quando que eu uso isso aqui? Quando eu tenho dois resistores em paralelo, que eles têm a mesma DDP. Aqui, quando eu uso isso em gases, quando a temperatura é a mesma, percebe que quando você relaciona grandezas onde o produto é constante, você está sempre falando de coisas que são inversamente proporcionais. Tem vários momentos que a gente faz isso, tá, gente? Não é uma novidade, não. Tá, mas Danilo, por que você está me dando essa fórmula? Porque com essa fórmula você resolve qualquer exercício de diluição, gente. O que essa fórmula relaciona? Concentração e volume antes e concentração e volume depois. Tá? Vou dar um exemplo de como que a gente usa isso.
Imagina que você tem um medicamento que está numa concentração de 3 gramas por litro. Tá? Você tem um medicamento que você usa, por exemplo, em qualquer pessoa, que o medicamento é 3 gramas por litro. Só que você precisaria usar esse medicamento numa criança, e na criança o medicamento precisa ter a metade da concentração, ok? Então veja, eu quero que a concentração final seja 1,5 gramas por litro, tá? Beleza. Bom, aí eu tenho que pegar o medicamento concentrado e preparar o medicamento, ok? Vamos imaginar que eu precise injetar na criança um volume de 2,5 mililitros do medicamento. Então, tipo assim, a receita é 2,5 ml do medicamento numa concentração de 1,5 gramas por litro. Só que lá no estoque, o medicamento que você tem é esse. Como que você prepararia isso? Imagina o chefe da residência falar para você, ó, vai lá no estoque e prepara esse medicamento para mim. Aí você chega lá no estoque, você encontra só esse medicamento. E aí? Bom, o que eu tenho que fazer aqui é diluir o medicamento. Então, o que que eu vou pensar? Se eu tenho que diluir o medicamento, significa que eu vou pegar um certo volumezinho desse cara, vou adicionar água até completar o volume que eu quero. Faz sentido isso, pessoal? Ó, quero sair disso para isso. Então, vou pegar um pouquinho, jogar água e chegar nisso, tá? Como é que eu calculo esse pouquinho que eu tenho que pegar, né? Então, por exemplo, num problema desse tipo, o cara perguntaria assim: calcule o volume da solução concentrada que deve ser diluído para chegar na solução final. Então, eu vou fazer isso aqui, ou se você gostar de conta de matemática de cabeça, você faz de cabeça. Assim, na maioria das vezes, pessoal, vou ser bem honesto, dá para fazer a conta de cabeça. Porque você guarda que eles são inversamente proporcionais. Então você olha para o problema e pensa assim, ó, eu quero diluir. Tudo bem. Esse processo de diluição, ele fez a concentração ficar dividida por 2, ok? Ora, se elas são inversamente proporcionais e a concentração foi dividida por 2, então significa que eu vou ter que dobrar o volume, tá? Então, como é que eu prepararia 2,5 ml dessa solução? Eu pego 1,25 desse, coloco um pouquinho de água, mais 1,25 de água, intero 2,5 e a concentração está pronta. E aí eu consigo administrar o medicamento. Deu para entender o lance? Tá? Agora, muitas vezes você não consegue perceber essa relação direta. Assim, se os números forem muito quebradinhos, ou que você não consegue perceber quantas vezes aumentou, tal, diminuiu, aí você faz a conta, tá? Ó, 3 vezes V1 igual a 1,5 vezes V2. Ah, vou colocar aqui, né? Tá bom? O V1 vai dar 1,5, desculpa, 2,20. Oh, meu Deus. 2,5 dividido por 2. Tá? Vê uma coisa, pessoal. Essa equação ela tem 4 variáveis, né? As duas concentrações e os dois volumes. O cara pode perguntar qualquer coisa. Às vezes ele dá os volumes, dá uma concentração e pede a outra, tá? Mas assim, cara, não tem como complicar muito isso aqui. Acho que é por isso que não cai muito também. Ah, uma coisa. Esse número aqui, gente, ele tem um nome. Vale a pena vocês saberem, tá? Toda vez que você diluir a solução, você está aumentando o volume. E você pode aumentar o volume 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes, 1000 vezes, quando você quiser. Esse número, ele é chamado de fator de diluição, tá?
O que que é o fator de diluição? É o número de vezes que você aumentou o volume da solução. Tá? Então, se eu falo assim, pô, é muito comum no dia a dia de laboratórios, por exemplo, de hospitais, o cara fala assim, ó, eu vou fazer uma diluição de 1 para 10, vou fazer uma diluição de 1 para 5, eu vou fazer uma diluição de 1 para 2, 1 para 1000. Toda vez que ele fala, vou fazer de 1 para 3, ele está dizendo do fator de diluição. Então, o fator de diluição 2 significa que cada ml vira 2. Entende? Cada ml vira 2. O fator de diluição 10 significa que cada ml vira 10. Tá? Quer ver um exemplo bem legal? Eu sei que talvez vocês não curtam muito esse negócio. Vocês já ouviram falar disso aqui? Homeopatia? Eu não vou entrar na discussão, tá, da homeopatia, se ela é boa, se ela é ruim, porque a ideia não é polemizar nada. Mas uma das coisas que a homeopatia faz é diluir o medicamento muito, 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 muito. Então, por exemplo, na homeopatia, existe fator de diluição de 10 a quarta vezes. Você tem noção do que é 10 a quarta vezes um fator de diluição? É você pegar uma solução, 1 ml dessa solução, e diluir ele até ele virar 10.000, tá? Só, só para vocês terem uma noção, gente, as homeopatias, elas trabalham com diluições de 10 a quarta, 10 a quinta, 10 a sexta vezes. Aí você fala assim, por que que muita gente critica, né, a homeopatia? Porque para muita gente, o que que vai acontecendo conforme você vai diluindo? Vai tendo menos moléculas do medicamento lá dentro. Simples. Por exemplo, imagina que você tem um medicamento cuja concentração seja 0,1 mol por litro. Vamos lá, supor. Eu tenho um medicamento de concentração 0,1 mol por litro. 0,1 mol por litro, se fazendo uma conta rápida aqui, dá 6, 10 a 22 moléculas por litro. Muito bem. O que que acontece com essa birosca a hora que eu diluir ela no fator de diluição 10 a quarta? Essa merda vai ficar 0,1, 2, 3, 4, 5 mol por litro. Opa. Então, por exemplo, se aqui você tinha 6, 10 a 22 moléculas por litro, aqui você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 elevado a 18 moléculas. Se você vai diluindo mais, 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 até uma hora que você dilui tanto que, teoricamente, o medicamento desaparece. Então, uma das críticas que se faz muito à homeopatia é isso, né? Como pode um medicamento tão diluído conseguir fazer efeito? Tá? Essa é uma das críticas que se faz. Beleza? Tá bom, diluímos. Agora vamos fazer uma outra coisa. Eu vou misturar soluções para ver o que acontece. Misturando soluções. Vou pegar o café. Professor, você vai misturar soluções para quê? Eu vou misturar soluções para mudar a concentração delas. Só que aí a gente tem que fazer duas ressalvas, tá, pessoal? Quando a gente entra no tópico misturando soluções, existem dois tipos de misturando soluções. Tipo número um, misturar soluções que não reagem entre si. Tipo número 2, misturar soluções que reagem entre si, ok? A gente vai fazer os dois casos. O primeiro caso é o mais simples, misturando soluções sem reação química. Gente, e o objetivo aqui. Deixa eu só falar um pouquinho, abaixar um pouco o som, gente. Não sei se não tô conseguindo me concentrar. Amigo, você pode abaixar só um pouquinho? Obrigado.
Então, gente, o que que acontece quando a gente mistura soluções? Essa mistura pode ser feita de duas soluções, três ou mais. A gente vai fazer com duas só porque é mais fácil. Qual que é a ideia? Eu vou pegar duas soluções que não reagem, ou seja, se elas são soluções que não reagem, elas têm a mesma substância dissolvida, né? E vou misturar as duas para obter uma terceira solução, que é produto da mistura das duas. E o nosso objetivo aqui também, assim como na diluição, é calcular a concentração dessa mistura, tá? Então, misturas sem reações químicas. Vou mostrar um exemplo aqui. Solução número um. Aqui eu tenho uma certa quantidade de soluto. Então, vou escrever aqui, ó, N1. Esse N1 aqui, pessoal, porque assim, qual que é a ideia? Eu vou tentar montar uma fórmula, né, para calcular. Então, eu preciso identificar cada coisinha de cada solução. O N1 é o que eu tenho de soluto aqui. É o soluto. Imagina uma substância qualquer ali. Esse soluto, ele está dissolvido num volume V1. Então, eu posso dizer que para essa solução, a concentração dela é o número de mols sobre o volume. Beleza. Agora eu vou produzir uma segunda solução. Não tô nada, né? Falei com a minha cachorra. Nina, fica quieta, tá bom, filha? Ó, a outra solução, tá, gente? Vamos imaginar para a gente para a gente chegar na fórmula o seguinte: essas soluções têm tudo diferente. O número de mols é diferente, o volume é diferente, a concentração é diferente. A única coisa que é igual é a substância que é igual. Tá, aí eu vou misturar as duas. Gente, quando eu misturar as duas soluções, a primeira coisa que a gente já sabe que vai acontecer é que o volume vai ser a soma das duas. Então veja, vou fazer o desenho da mistura. Vou até colocar um frascão grande aqui, ó. Tá, na mistura. O que que eu tenho? Eu tenho um número de mols do soluto, só que aí é que tá o bagulho. Por quê? Quando eu estava pegando uma solução só e jogando água, o soluto não mudava. Só que agora nós estamos misturando duas soluções. Então aqui tem um pouco do soluto e aqui tem um pouco do soluto. Então o soluto aqui é N1 mais N2. E obviamente o volume também, né, gente? O volume também. V1 mais V2. Tá? Esse raciocínio que a gente está fazendo, ele tem só por objetivo, pessoal, fazer a gente chegar na fórmula. Depois que eu chego na fórmula, a gente trabalha sempre com a fórmula, que é muito mais automático. Tá? Tá. O que que a gente quer descobrir mesmo? A concentração dessa querida. Só que a concentração dela, agora vamos começar a desenvolver. A concentração da mistura vai ser o número de mols do soluto, que eu já vou escrever direto assim, ó, N1 mais N2. Tudo isso dividido pelo volume da mistura. Só que o volume da mistura também é a soma dos volumes. Tudo bem?
eu gostaria de fazer desaparecer esses números de mols. Que tipo de mágica eu posso fazer aqui? Eu posso enxergar que o número de mols é a concentração vezes o volume, tá? O número de mols é concentração vezes volume. Então, o que que eu vou fazer? No lugar desses números de mols aqui, ó, eu vou colocar concentração e volume, ó. Vê? C1, V1, mais C2, V2. No lugar do número de mols da primeira solução, eu coloquei C1, V1. Aqui C2, V2. Aí aqui, V1 mais V2. Olha lá. E aí eu chego numa fórmula que me permite calcular a concentração da mistura, desde que eu conheça as concentrações e volumes das duas soluções, tá? Tudo bem? Ô, gente, para quem estuda um pouquinho de estatística, não sei quanto que cai estatística no Enem, essas coisas. Na minha época nem caía, a gente nem estudava. Mas eu tô ligado que nos vestibulares de hoje em dia costuma aparecer uma outra coisa, né? E uma das coisas que a gente estuda na estatística é o conceito de média. Só que lá na estatística, não sei se vocês vão lembrar, existem formas diferentes de você calcular médias. Eu conheço, por exemplo, três maneiras de calcular média. A mais famosa, que é a média aritmética. Depois tem uma também que é bem famosa, que é a média ponderada. E tem uma terceira que chama média harmônica. Essa daqui eu não vou falar, não. Essa fórmula aqui, gente, ela é uma fórmula de média, de uma média ponderada. Veja por quê. Numa média aritmética, a gente pega os dois valores, soma e divide por 2, certo? Na média ponderada, o que que a gente faz? A gente pega os valores, nesse caso os valores das concentrações, multiplica cada um dos valores por um número que a matemática chama de peso. Nesse caso, o que que é o peso? É o volume da solução. E depois divide pela soma dos volumes. Igualzinho na média ponderada. Você pega os valores, que você quer tirar a média, né? Multiplica cada valorzinho por um peso, divide tudo pela soma dos pesos. O que eu queria chamar a atenção de vocês é o porquê da média ser ponderada. Eu acho que isso ajuda a gente a memorizar a fórmula. Quando você vai misturar duas soluções, pessoal, uma coisa que você tem que ter sempre em mente é o seguinte: a mistura, ela não pode nem ser mais concentrada do que a mais concentrada e não pode ser menos concentrada que a menos concentrada. Ou, em outras palavras, imagina se você faz duas provas na faculdade, numa você tira 5, na outra você tira 7. Tua média aparece lá 8,5. O que que você faz? Você tirou 5 e 7, a nota veio 8,5. O que que você faz? Fica quieto. Foda-se. Mas é assim, tem sentido você tirar 5 e 7 e uma média tirar 8,5? A média, ela precisa estar sempre no meio dos dois valores. E o que eu estou propondo aqui é justamente que a gente enxergue dessa forma. Se você tem uma solução, por exemplo, sei lá, vai, 1 mol por litro, e tem outra solução, 3 mol por litro, uma coisa eu tenho certeza, a minha mistura, ela tem que ter uma concentração entre esses dois valores. Mas, é aí que vem a história do ponderado. Mas, o que que me garante que o valor vai ficar bem no meio, ou mais para cá, ou mais para cá? Os volumes. Por exemplo, imagina que você use 10 litros da solução 1 mol por litro e use 1 litro da solução 3 mol por litro. Quando você usa mais de uma solução do que da outra, essa média vai considerar isso. Ela vai levar em consideração que, se você está usando um volume maior de uma das soluções, esse valor ele acaba se tornando mais importante, tá? Eu vou mostrar para vocês um exemplo com números, porque isso fica bem mais claro.
imagina que eu tenho duas soluções com, sei lá, de HCl. Primeira solução é 1 molar, né, 1 mol por litro, e o volume dela é 100 ml. Aqui eu estou misturando as duas, né? A segunda solução, ela tem um volume de 4, desculpa, concentração de 4 mols por litro, e o volume é 4 vezes maior, olha lá. É claro, por exemplo, se eu estou numa. Vamos supor que eu estou numa questão de alternativas, e eu não tenho tempo de fazer a questão, ou eu não sei fazer a questão. Pelo menos eu ia chutar um número próximo de 4. Ia olhar nas alternativas ali e ver o que. Por quê? Como você está usando muitos ml dessa solução, a média vai ficar mais deslocada para 4, tá? E isso a conta vai mostrar para gente. Parte boa, tá, pessoal? Nessa fórmula você não precisa transformar nada. Pode usar tudo do jeito que está, contanto que você não mude a unidade no meio da conta, né? Então aqui vai ficar 1 vezes 100 mais 4 vezes 400, ó, C1V1 mais C2V2, dividido por V1 mais V2. Olha lá. Vai dar 1.700. 100 mais 1.600 vai dar 1.700 dividido por 500. Aqui. Vocês estão vendo, né? Que ó, eu fiz um negócio mó louco aqui, mas vai dar certo. Eu estou misturando ml e mol por litro. Assim, tecnicamente está muito errado. Mas por que que nesse caso eu estou fazendo e não estou nem aí? Porque você vai cortar os zeros aqui, ó. Então não precisa nem perder tempo transformando isso aqui para litro, tá? Ficou 17 por 5, que dá 3,4. Como a gente pode perceber, o valor que a gente obteve, né, da média, ele está mais deslocado para o 4, justamente porque eu estou usando mais da solução 4 mol por litro, tá? Tanto um caso como outro é esse, gente, a aplicação de fórmula, tá? Para se terminarem aí. Toma fôlego, porque agora vai vir a parte pesada. A parte de titulação, tá? Não. Posso apagar? Pode. Eu vou apagar a luz inteira, gente, porque eu vou precisar dela inteira, tá? Fazer bastante desenho agora. Agora vem o terceiro procedimento, que é o procedimento mais cobrado. Por que que ele é tão cobrado? Porque ele tem muita utilidade prática. Tem muita utilidade prática, que é a titulação. O que que é titular, né, cara? Titular é um negócio, essa palavra é até esquisita. Titular, assim, ao pé da letra, seria dar título para as coisas, né? Então imagina o seguinte, imagina que você seja um químico ou você seja dono de uma indústria e você produz algum tipo de substância química. Pode ser, sei lá, um remédio, pode ser um fertilizante, pode até ser um alimento. Ah, vou pegar vinagre. Todo alimento, qualquer produto que você vai vender no mercado, ele tem uma especificação. Então você é obrigado por lei colocar um rótulo, dizer o que que tem lá dentro. Quando a coisa é, por exemplo, um suco, você tem que dizer qual que é a concentração de açúcar, coisas dessa natureza. E, obviamente, se você não fizer isso, multa. Como que a indústria se precavê disso? Toda a indústria química. Ela vai ter ali dentro um setor chamado controle de qualidade. Nesse setor de controle de qualidade, a indústria contrata ali um monte de químico, depende se precisar de biólogo e por aí vai, e os caras passam o dia inteiro pegando o que a indústria produz e testando. Então, a indústria produziu um lote com 1.000 frascos de vinagre.
Os caras vão lá, pegam uns 4 ou 5 frascos daquele lote e fazem o teste. E ali você vai medir o quê? Concentrações. E é aí que a gente entra. Porque a titulação é uma forma rápida e barata de você descobrir a concentração de uma solução. Então, vamos começar escrevendo o que é titular. Titulação. A titulação é um método analítico quantitativo. Ou seja, eu vou fazer uma análise e a partir dessa análise eu não vou dizer se lá tem ácido, eu vou dizer o quanto tem de ácido. Então, eu estou falando de quantitativo, tá? Método analítico quantitativo utilizado na determinação da concentração de uma solução. Então, a gente vai descobrir a concentração. Então, normalmente a pergunta do problema é: qual a concentração da coisa? Como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer uma reação entre essa solução e uma outra. Então, todo método de titulação vai envolver uma reação química por trás. E aí, gente, tem uma porrada de tipo de reação, né? Tem reação, por exemplo, de precipitação, tem reação de óxido-redução, uma porrada delas. Eu posso usar qualquer uma. A mais famosa, que é a que cai no vestibular, é a titulação ácido-base. Ok? Olha os nomes, vai entendendo. Por que que eu vou chamar uma titulação de ácido-base? Nessas titulações, o que que eu faço? Eu tenho uma solução de um ácido que eu quero descobrir a concentração. Então, eu vou reagir ela com uma base. Ou o contrário, eu tenho uma base que eu gostaria de descobrir a concentração, eu vou reagir ela com ácido. Tá? Então, a mais famosa, a mais famosa é a volumetria ácido-base. Então, embora existam titulações que não vão ser ácido-base, mas a maioria delas é. Aí apareceu uma outra palavra estranha aqui. Volumetria, caralho. Volumetria. Gente, quando a gente vai fazer uma reação química, por exemplo, eu vou reagir um ácido com uma base. Todo mundo aqui lembra que as reações elas têm uma proporção, certo? Então, por exemplo, a proporção é 10 gramas de ácido para 40 de base. Então, normalmente, quando você vai fazer uma reação, como é que você sabe as proporções? E para você colocar as substâncias para reagir, você usa uma balança. Você mede a massa de uma coisa, mede a massa da outra e eles reagem. A novidade aqui é que essas substâncias que vão reagir, elas estão dissolvidas na água. Então eu não vou reagir ácido com base. Eu vou reagir uma solução que tem um ácido lá dentro com outra solução que tem uma base lá dentro. Aí você fala assim, Danilo, mas qual que é a diferença? A diferença, pessoal, é que quando eu estou trabalhando com soluções, eu vou fazer as medidas na base da concentração. Eu não vou necessariamente me preocupar com a massa do ácido, e sim com a concentração. Então, o lance é o seguinte: eu vou misturar as duas soluções e eu vou anotar, é daí que vem o nome, o volume de cada solução que reagiu. Então, sei lá, eu vou fazer uma reação onde 10 ml da solução de ácido reage com 13 ml da solução de base. Então, o termo volumetria, ele vem desse fato aqui, ó. A técnica consiste em medir os volumes
das soluções que reagem entre si. De soluções que reagem entre si. Entre si. E aí, depois que a gente anota esses volumes, a gente vai fazer umas contas, tá? Então, primeiro, eu vou determinar a concentração de uma solução. Para fazer isso, eu vou usar uma reação ácido-base. E eu preciso, no final do processo, saber quantos ml de cada um reagiu. Isso é a coisa mais importante. Quantos ml de cada um reagiu? Isso, na verdade, são as informações que normalmente o texto vai te dar. Ele fala: olha, eu vou fazer uma titulação de uma solução assim, assado, assado, e percebi que no processo de titulação, 15 ml do ácido reagiram com 26 da base. De posse desses valores, eu vou fazer contas. Tá bom? Outra coisa, eu preciso contar para vocês. Eu estou reagindo sempre duas soluções. Essas soluções têm nomes, tá? Dentro do contexto. Você tem a solução problema e tem a solução padrão. Qual a diferença delas? A solução que a gente chama de solução problema é a solução da qual eu não conheço a concentração. Então, a solução problema, ela tem uma concentração desconhecida. E é essa concentração que eu quero calcular. Só que para eu reagir essa solução com outra e conseguir fazer as contas, né? Eu preciso conhecer a concentração da outra. Não dá para você usar duas soluções de concentrações desconhecidas. Uma você tem que conhecer. Essa solução é a solução padrão. Concentração conhecida. Atenção para um probleminha também de vocabulário, tá? Às vezes o exercício não usa esses termos para se referir a elas. Eles usam outro termo, outros termos. A solução problema, ela vai ser chamada de titulado. Titulado. O titulado é quem sofre a titulação. Tá bom? É a solução que você precisa achar a concentração. A solução que vai titular o titulado, como é o nome da pessoa que assalta o assaltado? Assaltante, né? E quem titula o titulado? Entendeu? Titulante. Sempre tem essa merda, né? Esse negócio de oxidado, oxidante, reduzido, reduzante, né? Reduzante é foda. A gente fala sobre isso depois. Beleza? Então, o exercício, você vai perceber no enunciado dele que ele vai te dar algumas informações. Ele vai te dizer quem é o titulante e qual a concentração dele. Quem é o titulado, ele não vai te dizer a concentração, óbvio, e ele vai te dar os volumes de cada um que reagiu, ok? Outra coisa que eu preciso contar para vocês desse assunto. Como esse assunto ele é resultado de um processo completamente experimental, muitas vezes o exercício descreve o experimento. Então é bom que a gente conheça um pouquinho de como que essa coisa toda acontece. Então eu quero falar um pouquinho sobre o procedimento experimental. Procedimento experimental. Para você fazer a titulação, você vai precisar de dois recipientes, um para colocar cada solução. Só que lembrando, pessoal, que a gente precisa conhecer os volumes, tá? Então você não pega aleatório lá um pouquinho de cada um. Bom, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar um suporte, mais para cá, suportezinho aqui, e eu vou colocar nesse suporte um aparelhinho que é um tubo de vidro bem grande. Lá embaixo ele tem uma saída e uma torneirinha. Espera só um pouquinho.
Esse é o tubo de vidro que a gente usa para colocar uma das soluções. Aqui tem um. Está flutuando, né? Pronto. Tá aqui. Aqui você vai encher com uma das soluções. Essa solução vai ser misturada numa outra solução que vai estar aqui embaixo, neste recipiente. Eventualmente, os caras vão botar o nome dos recipientes, tá? Então, para vocês não se assustarem. O nome desse aqui é bureta. E o nome desse aqui é Erlenmeyer. Erlenmeyer. Aqui. Bureta, Erlenmeyer. Tá? Então, às vezes, no exercício ele começa. Na titulação, tananã, foram adicionados a uma bureta, tananã, tananã, tananã. E vai contando as coisas, tá? Agora, eu tenho que misturar duas soluções, certo? Professor, quem eu ponho aonde? Tanto faz? Não. Nananina. Na bureta, você vai colocar a solução padrão. Padrão. Ou seja, aquela solução cuja concentração você já conhece. No Erlenmeyer, você vai colocar a solução problema. Tá? Como é você que está preparando o sistema, tipo, você sabe o volume conhecido aqui, ó. Solução problema, você tem o volume. Volume, vou colocar aqui. Volume conhecido. Conhecido. Aí, beleza. Nessa solução, a solução que tem a concentração desconhecida, né? Você vai abrir a torneirinha aqui de cima e vai deixar uma solução entrar em contato com a outra, tá? Conforme essas duas soluções vão se misturando, vai acontecendo uma reação. Daqui a pouco a gente fala sobre ela. Mas uma hora essa reação vai terminar. Quando que essa reação termina? Vamos imaginar o seguinte. Vamos supor que eu esteja querendo titular um ácido. Então imagina que aqui dentro, ó, tenha ácido clorídrico aquoso, tá? E eu quero descobrir a concentração desse bonitão. Para reagir com esse bonitão, eu vou pegar NaOH, ok? Então eu vou fazer uma titulação de um ácido com uma base, tá? Como que se faz isso? Eu vou abrir a torneirinha. Aí, conforme a solução de base vai caindo, as moléculas de NaOH vão entrar em contato com as moléculas de HCl e vão reagindo, formando sal e água. Aí cai outro NaOH aqui embaixo, pum. Ele encontra um HCl aqui e reage. Então, conforme você vai gotejando base aqui dentro, o ácido vai sendo consumido. Vai ter uma última gotinha de base que você coloca aqui, que consumiu todo o ácido. Quando todo o ácido tiver sido consumido por toda a base, a gente diz que a reação atingiu o ponto de equivalência. É o momento onde eu tenho que fechar a torneira. Então, vou escrever aqui, ó. Ponto de equivalência. Ponto de equivalência. Ponto de equivalência significa fim da reação. Ou, o que isso quer dizer em termos práticos? Toda a substância que estava aqui embaixo foi consumida com aquilo que você colocou aqui dentro. Todo o ácido foi consumido. Tá? E aí eu tenho que fechar a torneira. Oi, pode falar. Ah, pera um pouquinho que eu vou falar sobre isso também. Calma aí. Fechar a torneira. Tá?
Essa é a única parte, assim, na prática, quando a gente vai fazer esse tipo de coisa no laboratório, essa é a única parte que você tem que ficar meio esperto, que é a hora certa de fechar a torneira. E aí, obviamente, vem a pergunta que a Sara acabou de fazer aqui na frente. Tá, mas Danilo, como que eu vou saber quando que eu fecho a torneira? Eu preciso fazer com que essa reação emita algum sinal. Oi? Voltando então, gente. O grande dilema da história, o grande dilema da história é justamente em que momento eu vou fechar essa torneira. Para eu poder explicar isso para vocês, eu preciso que vocês considerem o seguinte. Eu estou titulando um ácido com base, né? E vocês estão ligados que ácido tem pH abaixo de 7. Então você concorda comigo que no começo aqui, que só tinha ácido, o pH estava bem baixinho. Bem baixinho. Tipo, sei lá, 1, 2, alguma coisa do tipo. Só que aí, o que vai acontecer? Eu vou jogando base, essa base vai neutralizando o ácido. Então, o que a gente imagina que aconteça com o pH durante o gotejamento? Ele vai subindo. Então, a gente pode representar isso através de uma curva de pH. Curva de pH. Muitos exercícios de titulação vão te mostrar essa curva, tá? É importante que a gente aprenda a analisar ela. A curva de pH, ela mostra exatamente o que está acontecendo com o pH lá dentro, cada vez que cai uma gotinha de base. Como que funciona a curva, gente? No eixo Y, eu vou medir o pH lá de dentro. O pH daqui de dentro, ó, do Erlenmeyer, tá? E no eixo X, eu vou colocar o volume de base que eu gotejei. Volume de base que eu gotejei. Volume de base. Tudo bem? Aí então imagina que a gente tivesse um aparelho, esse aparelho existe na vida real, tá? Ele chama pH-metro. pH-metro. O que é o aparelho, o pH-metro? Parece um termômetrozinho. Você só mergulha ele na solução, sai aqui em cima o pH, na hora. Agora imagina que eu coloquei o pH-metro dentro do frasco e comecei a fazer a titulação, tá? E aí, para cada volume de base, eu vou medir um pH. Volume de base, eu vou medir um pH. Tudo bem? Ô, gente, como que vocês acham que vai ser a curva? Vamos ver se vocês têm intuição boa. Alguma coisa desse tipo, né? Ô, Dan, você pode ir lá no desenho rapidinho, só para eu ver se eu copiei tudo, por favor? Nossa, você falou agora, tá escrito aqui na tela. iPad de Camila. Eu li pai de Camila. Obrigada, Dan. Pronto. Então, eu vou escrever umas coisas, tá? Tá, beleza. Vou deixar espaço aqui. Então, ó, vocês estão dizendo para mim que provavelmente vai subir, e de fato vai. Porque você está colocando base, o negócio está ficando menos ácido. Só que o jeito de subir é muito bizarro. Guarda bem a imagem desse gráfico, porque daqui 365 dias vocês estarão numa aula de bioquímica vendo ele. E vocês vão lembrar disso. Eu espero que não seja com raiva de mim. Porque isso aqui é um gráfico que se usa muito na bioquímica, por incrível que pareça, tá? Vamos, olha que coisa estranha. No começo, o pH estava baixinho. Ó, só tinha ácido lá dentro. Aí o cara começou a gotejar a base. Goteja um pouquinho, goteja um pouquinho, goteja um pouquinho. Olha que coisa estranha. No começo, por mais base que a gente coloque, o pH parece que não sobe direito. Ele fica meio resistente. Isso aqui tem um nome na química, esse efeito. Chama efeito tampão.
Quando você coloca muita base no ácido e o pH não sobe, é porque a solução está tamponada. A gente vai falar sobre isso no final do ano, tá? Por que isso acontece? Só que aí, olha o que acontece. Se você continuar colocando base, colocando base, colocando base, chega uma hora que o pH ele não resiste mais. E quando o pH sobe, ele dá um salto gigante. Aí ele continua tamponado aqui, ó. Então, tipo, nesse ponto aqui, ó, veja, aqui o meio é ácido, não é? Aqui o meio é básico. Nesse ponto aqui, acontece o final da reação. Esse aqui é o ponto final da reação. Bem no meio dessa subida. Você tem que fechar a torneira exatamente aí. Hã? Então, vamos lá. Presta atenção no seguinte. Observa que daqui até aqui, você praticamente não adiciona base. O que isso está sugerindo? Que isso aqui vai acontecer em uma gota específica. Tipo, você vai colocando, 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 o pH não vai mudando. Vai ter a última gota. A última gota é uma gota que, quando ela cair lá embaixo, o pH faz isso, ó. E é nesse ponto que você tem que fechar a torneirinha. Porque se você continuar colocando, aí já era, perdeu uma coisa. Oi, espera só um pouquinho, fala, Gu. Isso eu vou discutir daqui a pouquinho. Vamos anotar aqui. Ele acontece em um pH, ok? Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Fala. Porque nesse ponto, o meio muda bruscamente de ácido para básico. Se o meio muda bruscamente de ácido para básico, significa que teve uma gotinha que você colocou aqui que acabou com todo o ácido que tinha aqui. Daqui para cá não tem mais ácido. Então, esse é o volume de base consumido. Consumido, tá? Beleza? Então, veja, onde esse tipo de situação pode aparecer na sua frente. O exercício pode ser um exercício de titulação, só que ao invés do cara te contar quanto de base ele pôs, ele te apresenta esse gráfico. O que esse gráfico precisa te dar de informação? Esse número aqui, ó, gente. É isso que você precisa do gráfico, tá? Tá, temos coisas para falar ainda. Eu tenho uma coisa que, porque eu ainda não respondi a pergunta da Sara. Como que eu vou saber quando isso acontece? Tá, eu entendi que o pH vai dar um pulo absurdo. É nesse ponto que a reação acabou. Então eu preciso fechar a torneira aí. Esse ponto, gente, ele é um pH de viragem. Viragem. O que é viragem? Vocês sabem que existem substâncias que têm a propriedade de trocar de cor de acordo com o pH. Você quer ver um exemplo? Tem muitas plantas, tipo algumas orquídeas, que têm flores lilás, às vezes mais vermelhas, mais alaranjadas. E uma das maneiras de você trocar a cor da flor da orquídea é regar ela com águas em pHs diferentes. Então, existem substâncias, tanto na natureza como a gente pode produzir em laboratório, que têm essa propriedade de mudar de cor. Essas substâncias, elas são chamadas de indicadores. Um indicador é uma substância que tem a propriedade de mudar de cor em determinados pHs. Os indicadores, vamos colocar aqui, ó, se apresentam em cores diferentes em determinados valores de pH, em certas faixas de pH.
O indicador mais famoso, pessoal, é a fenolftaleína. A fenolftaleína. Tá? Antes que alguém faça essa pergunta, porque quase toda aula alguém faz. Professor, eu preciso decorar nome de indicador e faixa de mudança de cor? Não, não, não. Tá? A gente, às vezes, acaba decorando a fenolftalina porque ela é basicamente a que mais é usada. Tá? Mas, por exemplo, existem indicadores que têm cores diferentes da fenolftalina, você não precisa saber. O exercício ele te dá isso. Mas o que você precisa saber é justamente o seguinte, ó. No caso da fenolftalina, ela tem um pH de viragem de aproximadamente 7,5. Então, o que significa isso na prática? Imagina que isso aqui é uma régua de pH. Isso aqui é uma régua de pH, tá? O pH 7,5, ele está muito próximo do neutro, né? No caso da fenolftalina, gente, quando a fenolftaleína é colocada em meio com pH acima de 7,5, ela fica rosa, meio avermelhada, vai depender da concentração dela. Entretanto, se ela tiver num pH abaixo de 7,5, aí por volta de uns 7,2, 7 ou 6,9, praticamente já um meio alcali, meio ácido, ela é incolor, tá? Aí você fala, tá, mas o que que isso tudo tem a ver com a torneirinha, Danilo? Uai, gente, o que que a gente faz? Para a gente conseguir saber quando a reação termina, e aí veio mais ou menos a pergunta do Gustavo. Ele falou assim, Dan, o pH que termina aqui é 7? Às vezes é. Por exemplo, quando eu estou reagindo um ácido forte com uma base forte, que é o nosso caso aqui, o pH vai dar 7. A hora que a reação terminar, o pH dá 7. Então, o que que acontece? Você coloca aqui dentro um pouco de fenolftaleína. Só que como o meio está ácido, a fenolftaleína está incolor. Aí você vai jogando base, ela continua incolor, ela continua incolor, ela continua incolor. A hora que o pH der esse estourão aqui, ó, que ela passar do meio ácido para o meio básico, ó, de repente a solução fica rosa. No momento que a solução ficou rosa, você sabe que o gráfico está nesse ponto aqui, ó, aproximadamente nesse ponto. É exatamente o momento de você fechar a torneirinha. Então, resumindo a história, como é que eu sei quando fecha a torneira? Porque eu tenho que colocar aqui dentro um indicador, tá? Eu tenho um indicador colocado lá dentro. Muda a cor, muda a cor. Então, por exemplo, quando você está fazendo a titulação de um ácido com uma base, o indicador começa incolor e termina rosa. Quando você está fazendo o processo contrário, por exemplo, eu poderia colocar aqui, ó, a base e aqui o ácido. Aí aqui fica rosa. Porque quando você titula ao contrário, a curva faz isso, ó, bloom. Ela começa num pH alto, aí você vai pondo ácido, aí ela despenca e cai. Entendeu? Mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. Hum. Tudo isso vem no enunciado, tá? Tudo isso vem no enunciado. Então, enunciados de titulações geralmente são grandes, tem uma historinha, toda aquela infernada. Vamos fazer um exemplo para a gente ver como é que tudo isso vira conta, né? Porque assim, tá, beleza, tudo bem, mas que conta que eu tenho que fazer para descobrir o bendito da concentração? Vamos colocar aqui um exemplo. Nesse caso, pessoal, eu vou tomar um pouco de mais de tempo para a gente fazer alguns exemplos. Aqui não é um tipo de assunto que com um exemplinho só você falar ok, tá? Então eu vou colocar alguns casos. Vou colocar aqui.
Ó, aqui vai ser assim. Calcule a concentração da solução de HCl aquosa, sabendo que 20 ml da mesma foram titulados com 30 ml de NaOH 0,2 mol por litro. Uma boa forma de você ver se você conseguiu entender tudo que eu falei até aqui, se a coisa está fazendo certo sentido, é tentar olhar para esse texto e tentar encaixar os números no desenho, tá? Ó, quem é o titulado aqui? É o HCl. Ah, como que você sabe? Porque a pergunta é: calcule a concentração da solução de HCl. Então, se eu quero descobrir a concentração do HCl, o que eu estou querendo dizer é que o HCl está aqui, ó. Aqui. Quantos ml de HCl eu coloquei aqui? 20. 20. Aí eu vou titular isso com 30 de base. Então, a base, ela está aqui, ó. Então, o que que eu fiz? Eu coloquei a base aqui, coloquei o ácido aqui, pinguei umas gotinhas de fenolftaleína e abri a Tolerovski. Aí, a base veio escorrendo. Quando isso aqui mudar de cor, eu fecho e anoto o volume consumido. Anotar o volume consumido. Ou seja, pessoal, isso aqui vai estar expresso no texto. Ele vai ter que te dizer quanto que ele usou daquilo, tá? E ele deu a concentração também. Deu para entender o lance? Esse tipo de pergunta eu resumi o máximo que eu pude, tá? Sem contar nenhuma historinha. Bom, uma vez que você chegou aqui, agora é hora de começar a resolver a questão. Lembra que eu falei para vocês que o caso de titulação é uma estequiometria? Então, a primeira coisa que a gente precisa numa estequiometria é da reação. Então, vocês vão perceber que é um padrão, tá, gente, nos exercícios de titulação, o cara te dá a reação montada já. Né? Vamos escrever ela aqui. Aqui eu estou pegando HCl mais NaOH. Isso aqui vai dar NaCl mais água. E nós queremos a concentração do ácido, certo? Tá. Existem duas maneiras de você fazer a questão. Duas formas. Eu vou escrever as duas, tá? Do mesmo jeito. Mas, independente de você fazer de uma forma ou de outra, o que você precisa primeiro verificar é que se a reação está balanceada. Porque a partir do balanceamento a gente vai ter que montar uma regra de 3. Tipo, 1 está para 2, manja assim? Tá? Nesse caso aqui, gente, eu vou fazer o balanceamento rapidão, ó. Tá? Só um parênteses. Se algum de vocês tiver problemas para montar reações, calma que a gente vai ter aula disso. Sobretudo reação de dupla troca, neutralizações. Tá? Eu sei que para alguns isso aqui é meio que arroz com feijão, mas eu sei que tem outras pessoas que têm um pouco de dificuldade. Então eu vou pedir para ter paciência aqui, tá? Vou tentar não me concentrar muito em explicar a reação. Quero fazer as contas. Aí o que que eu sei, né? Eu quero descobrir a concentração do ácido. Então eu penso assim: para eu descobrir a concentração do ácido, eu precisava saber quantos mols de ácido tem lá dentro.
Porque, veja, o volume eu tenho. O volume do ácido eu tenho. Quantos eu usei aqui dentro, ó? 20 ml de ácido. Então, se eu descobrir o número de mols, eu mato a questão. Então, vamos lá. Cálculo do N do ácido. Cálculo do número de mols do ácido. Gente, vem aqui no desenho de novo. Eu não sei quantos mols tem de ácido aqui. Vou escrever N ácido. Mas uma coisa eu tenho certeza. Cada vez que uma molécula de base cair aqui, uma base, ela vai consumir quantos ácidos? Um só? Tem certeza? Vou repetir a pergunta. Eu não sei quantos ácidos tem aqui, mas cada molécula de base que cai aqui consegue consumir quantos ácidos? Quantos? 0,2? Não. Vou repetir a pergunta. Cada molécula de ácido que cai lá embaixo consome cada molécula de base consome quantos ácidos? Tem certeza? Tem? Então tá bom. Tá bom. N do ácido igual ao N da base. Sabe o que eu mais admiro em vocês? Autoconfiança. Tava na cara que era um, gente. É isso mesmo, ó, 1 para 1. Mas por que que isso é importante? Por que que perceber isso é fundamental? Pelo seguinte, se eu descobrir que eu joguei aqui 50 bases, é porque tinha 50 ácidos. Se eu jogar aqui 15 mols de base, é porque eu tenho 15 mols de ácido. Então, qual que é meu lance? Se o número de mols de ácido é igual ao da base, vamos descobrir primeiro o número de mols da base. Agora, diz uma outra coisa aqui, vamos lá, juntos. Por que que eu consigo, com os dados do problema, descobrir qual o número de mols da base? Porque o do ácido eu não consigo calcular direto, mas o da base eu consigo. Como? Tem o mol por litro e tem uma outra coisa. Tem o litro. Porque, tipo assim, você sabe que a cada 1 litro tem 0,2 de base, não é? Então você conhece a concentração de base. E eu também conheço o volume. Gente, sabe como que a gente descobre o número de mols da base? Assim, ó. O N da base é igual ao C vezes o V. O famoso CV. Ó, só que aqui, gente, tem uma parte chata. Eu preciso que o volume esteja em litros, tá? Que não dá para misturar a unidade, senão vai dar ruim. Então veja, o número de mols da base é 2 vezes 10 a menos 1, que é a concentração dela aqui, ó, tá? 2 vezes 10 a menos 1, vezes quantos ml eu gastei da base? 30 ml, só que daí os 30 ml eu vou colocar em litros, tá? 30, 10 a menos 3. Olha lá, achamos. Aqui vai dar 60, 10 a menos 4. Então, ó, o número de mols da base vai dar 60 vezes 10 a menos 4 mol.
Gente, essa quantidade aqui é a quantidade de base que veio lá de cima para baixo. Essa quantidade de base é a mesma que tinha de ácido lá dentro. Ok? Então agora eu vou fazer a segunda e última conta. Eu quero calcular a concentração do ácido, não é? Então vamos lá. A concentração do ácido é o número de mols dele, só que o número de mols dele é igual ao da base. Então, se eu calculei o da base aqui e deu 60 10 a menos 4, ok? Dividido pelo volume que esse ácido estava dissolvido antes de começar a titulação. Esse ácido ele estava dissolvido em quanto? Em 20. Então, vou colocar ele aqui, ó. 20, 10 a menos 3. Aqui, ó. Aqui vai dar 3, né? 3, 10 a menos 1. 0,3 mol por litro. Achamos a concentração do ácido. Perceberam onde a gente usou a estequiometria? Aqui, ó. Tá? Então, ó, a gente vai repetir o processo, então, mas só para vocês entenderem que tem uma mecânica. Primeiro, eu preciso descobrir a proporção. Nem sempre vai ser 1 para 1, tá, pessoal? Daqui a pouco eu vou colocar um exemplo ali que é diferente. Tá, aí o que que eu faço? Eu uso as informações de quem eu conheço para achar o número de mols dele. Achando o número de mols de quem eu conheço, pela proporção você descobre o do outro. E divide pelo volume. Tá? Sabe o que que vai mudar nos outros exercícios? Só a proporção. Tá? Às vezes é 1 para 2, 2 para 3. Isso vai depender muito do ácido e da base que estão sendo usados. Vou fazer um outro exemplo, tá? Oi, escorreu da bureta. Escorreu da bureta. Daqui, ó. Aqui eu tinha 30 e o ácido que eu tava aqui estava dissolvido em 20. Na verdade, o que fez mudar de cor foi exatamente eu ter colocado os 30. Titulados com 30. É. Então, tipo assim, enquanto estava no 29 ml, estava incolor. Deu 30 ml, mudou a cor. Que seria esse volume aqui, ó. Esse voluminho aqui, às vezes, né, ó, esse aqui, ó, ele vem no gráfico. Aqui, ó. É o consumido. É o consumido, tá? É que aqui não tem muito essa coisa de volume total. É claro, né? Tipo assim, por exemplo, você pode perguntar para mim assim. Às vezes o filho da puta faz essa pergunta. Você misturou aqui 30 ml de base com 20 ml de ácido. Quando a reação acabar, o que que você tem aqui dentro? 50 ml de sal. Então, às vezes, o cretino quer que você calcule a concentração de sal aqui. Tá? A gente tem exercício para isso também. O que eu quero fazer com vocês hoje ainda é, e se a proporção não for 1 para 1? Tá? Isso aqui. Oi, tem. Só que não, é lá para frente. Mas tem. Porque qual que é o problema? Aqui você vai ter um sal. Esse sal, ele pode sim alterar o pH da água. Por exemplo, imagina uma titulação que termina aqui com bicarbonato de sódio. Bicarbonato de sódio é alcalino. Então ele pode sim perguntar o pH final, tá? Mas aí eu vou ter que falar de outras coisas, é mais pro final mesmo. Por enquanto, eu estou só me preocupando com a estequiometria.
eu coloquei duas coisas diferentes, tá, pessoal? Tô com um pouco de preguiça de escrever o enunciado inteiro. Então, o que eu escrevi aqui, ó? Titulante. Ácido sulfúrico, numa concentração de 0,2, e eu vou usar 15 ml. Eu vou titular com KOH, aliás, o KOH vai ser titulado. Eu conheço a concentração dele, ó. Só que agora eu quero descobrir isso, ó. Percebem qual que é a diferença daquele para cá? Naquele, eu dava os volumes e queria a concentração de um deles. Nesse caso, eu conheço as concentrações e eu quero saber quantos ml de base eu precisaria despejar no ácido para completar a reação. Tá? Então, percebe que nesse exercício a gente tem duas variações. A primeira é a seguinte: eu não vou fazer o problema para calcular uma concentração especificamente. Eu vou fazer o problema para descobrir o volume. Segundo, essa reação, gente, do KOH com H2SO4, ela é diferente na estequiometria. Tá? Se alguém lembrar, me ajuda aqui. Como que a gente faz para montar uma reação de neutralização? Eu não sei como é que vocês aprenderam isso na escola. Eu, normalmente, quando eu ensino, eu falo sempre assim, ó. Por que que toda... Vocês vão lembrar que toda reação de neutralização, ela vai produzir água, né? Água. Por que que ela produz água? Porque a reação de neutralização, ela acontece sempre do mesmo jeito. Sempre, sempre, sempre. O ácido vai liberar o H+, a base vai liberar o OH-, e a junção dos dois vai me dar água. Só que para pensar uma coisa, gente. Para você produzir uma água, você vai precisar de um H+ e um OH-. Quando o ácido e a base têm a mesma quantidade de números, fica de boa. Um ácido reage com uma base formando nanã. Agora, no nosso exemplo, esse ácido aqui, ó, ele vai soltar 2 hidrogênios. Então a pergunta é: cada ácido desse aqui consegue reagir com quantas bases lá? 2. Por quê? Um hidrogênio vai pegar um OH, formar água. Só que quando esse ácido perder um hidrogênio, o que vai sobrar aqui? Não vai sobrar um H? Eu vou precisar de um outro OH. Só que a minha base não tem outro OH. Então eu chamo uma amiguinha dela. 2. Ó, 2 para 1. Esse aqui é o segredo da história. Uma molécula de ácido consegue reagir com 2 bases para formar 2 águas. 2 águas. Aí você pensa assim, ó. O ácido perdeu o hidrogênio. Sobrou só esse trenzinho aqui. Qual que é a carga desse íon? Ligação iônica, hein? Tabela de ânion. -2. Da base vai sobrar o quê? O K. Qual que é a carga do K? Hã? +1. Aí você tem 2 Ks e um SO4. Monta. Fica como a fórmula? K2SO4. Entenderam como que monta, gente? Com o tempo, você vai acostumando com esse tipo de reação. Ela é bem famosa, a gente vai fazer umas 300 mil vezes aqui. Tá? Mas toda vez que você for montar uma neutralização, qual que é a sacada? Balanceie a reação de tal maneira que o número de hidrogênios seja igual ao número de OHs. Isso aqui não dá erro. Aí você pega todos os hidrogênios e todos os OHs, junta e taca água, beleza. O que sobrar, você junta e põe no sal. Tá? Então vamos lá. Agora eu preciso de alguma coisa desse tipo aqui, ó, para desenvolver o problema.
Eu preciso de uma relação entre mols é foda. Mols de ácido e mols de base. Então, eu vou fazer uma regra de 3 aqui, ó. 1 mol de ácido reage com 2 mols de base. 1 mol de ácido reage com 2 mols de base. Se o mol de ácido reage com 2 mols de base, N do ácido reage com N da base. Como que eu resolvo essa regra de 3? Eu vou multiplicar em cruz. Professor, mas essa conta não vai dar resposta, né? Porque tem duas incógnitas. Não, mas eu não quero a resposta com ela. É isso que a gente precisa entender. O que que eu quero ao resolver esta regra de 3? Eu quero uma relação. Então veja, se eu multiplicar em cruz, que é como eu faria normalmente, como que vai ficar essa conta? Vai ficar N base igual a 2 vezes N ácido. Vê. X, multipliquei em cruz, cheguei aqui. E agora, gente? O que vocês acham que a gente faz a partir daqui? Percebam que até aqui o processo que eu fiz foi o mesmo dali, né? Agora eu tenho que ver o que que eu quero achar. Tá, eu quero achar o volume de base, sendo que eu tenho a concentração. Para eu achar o volume conhecendo a concentração, o que que eu precisaria encontrar primeiro? O número de mols. Porque, ó, concentração de base igual a N base sobre V base, não é? Como o meu exemplo está pedindo para eu calcular o volume da base, se eu souber, porque a concentração eu tenho. Se eu souber o número de mols dela, eu mato a questão. Acontece que o número de mols dela é o dobro da do ácido, não é? Então o que que eu faço? Acha o do ácido. Perceberam? Você sempre vai usar um deles para achar o outro. Aqui, eu calculei o número de mols da base e usei ele para o ácido. Ali eu vou fazer o contrário. Tá bom? Só que tem um jeito mais rápido de fazer. Porque o que que eu deveria. Se eu fosse fazer igual aquele problema, eu ia parar aqui nesse ponto e ia fazer o seguinte: descobre o número de mols do ácido, multiplica ele por 2, achei o número de mols da base, põe aqui e faz essa conta. Só que nós vamos fazer uma gambiarra para ir mais rápido, tá? Ao invés de escrever número de mols da base, eu vou escrever assim, ó. Ó, isso aqui é uma gambiarra. Ó, o número de mols não é CV? Então eu fiz isso, ó. Em vez de escrever que N da base é 2 vezes o N do ácido, eu escrevo C base V base, que equivale a isso aqui, é igual a 2 vezes o número de mols do ácido, que é C ácido vezes V ácido. Entenderam? É mais rápido assim. Por quê? Porque ele quer isso, ó. Isso. Eu tenho isso, ó. Eu tenho isso, ó. E eu tenho outro. Tá bom? Então, aquele jeito ali é o jeito mais braçal de fazer. Você acha um, depois acha o outro. Esse jeito aqui, você chega nessa relação e já abre a fórmula direto, tá? Fica assim, ó. C base 0,1 vezes V base. Não sei.
igual 2 vezes C ácido, 2 vezes 10 a menos 1, vezes o volume do ácido, 15 10 a menos 3. As concentrações eu coloquei em potência de 10, e o volume aqui, pessoal, eu coloquei em litro, tá? Bom, dá para cortar aqui, né? 10 a menos 1 com 10 a menos 1. Vai dar 60 10 a menos 3, né? Se não estiver errado aqui. V da base igual a 60 vezes 10 elevado a menos 3 litros. Ou 60 ml. Ou 60 ml. Então, a diferença, né? Para eu reagir 15 ml do ácido, eu precisei de 60 ml da base. Tá? Um volume muito maior de base para reagir com ácido. Por que que eu precisei de tanta base assim, hein? Tem duas coisas nessa base, gente. Primeiro, ela é menos concentrada que o ácido, ó. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer com isso? Se é uma base mais diluída, para você conseguir reagir ela com ácido, provavelmente você vai precisar despejar mais ali. Outro problema, cada ácido vai precisar de quantas bases para consumir ele? 2. Ainda tem isso também. Então, por que que eu precisei colocar tantos ml de base? Provavelmente porque, primeiro, a base é mais diluidona, e segundo, para cada ácido você precisa de 2 bases. É diferente, por exemplo, se você fizesse uma reação na proporção de 1:1, esse volume não ia dar 60, ia dar diferente. Tá? Dificinho, né? É bem dificinho, eu falo. A gente pode fazer essa hipótese também. Quer ver, ó? Vou colocar uma observação aqui, tá? Nisso que você está falando. Observação. A tua observação é: se C da base fosse igual a C do ácido, né? Por exemplo, vamos supor que eu precisasse, sei lá, os dois fossem 0,2, tá? Então a conta ficaria assim, ó. C base vezes V base igual a 2 vezes C ácido, V ácido. Certo? A conta seria a mesma. Só que aí qual que é a diferença? Supondo que as concentrações fossem iguais, bom, aí a gente chega então na conclusão que o volume da base teria que ser 2 vezes o volume do ácido. Olha lá, tá vendo? Aí o volume já seria menos. Você não precisaria de 60 ml, mas você precisaria de 30. Por isso que fazer desse jeito é bom, cara. Porque é muito rápido. Imagina você ter que fazer isso, depois colocar aqui. É bem, bem chato. Tá? Dá tempo ainda? Deixa eu ver. Dá. Oi, pode falar. Não, se fosse concentração também daria. Porque o que, que pode acontecer nesse caso? Ou ele te dá a concentração e pede o volume, ou ele te dá o volume e pede a concentração. Então dá para fazer. Quando é que eu não aconselho a fazer assim, CV? Vou mostrar para vocês uma situação em que às vezes não vale a pena fazer. Último exemplo, tá? E aí eu vou colocar um para vocês, um tipo de questão onde não é vantajoso fazer CV.
Tô fazendo uma conta, tá? É só para não ficar, eu não quero colocar número quebrado. Vamos ver se vai dar, vai. Talvez não dê, foda-se. Eu vou contar a historinha, posso contar? É assim, eu tenho uma indústria e eu precisei comprar soda cáustica para fazer as minhas coisas lá na indústria. A soda cáustica que eu compro, ela não é pura. Ela não é pura. Ela tem o NaOH, mas tem outras impurezas. E aí eu quero fazer um controle de qualidade para ver se a porcentagem de pureza dela tá conforme o cara disse para mim que estava. Então eu quero descobrir aqui, veja como é totalmente diferente, qual a porcentagem de NaOH aqui dentro. Eu quero saber isso. Qual a porcentagem de NaOH? Então o que eu fiz para isso? Eu peguei uma certa quantidade da soda cáustica e titulei com ácido sulfúrico. Reagi, tudo bem? E aí eu consumi 25 ml, aqui os números estão inventados, tá, gente? Eu coloquei 25 ml, para reagir com todo o NaOH daqui, eu usei 25 ml de uma solução 0,2 mol por litro, ok? E aí eu gostaria de saber quantos por cento tem de NaOH ali, tá bom? Bom, o que que eu vou fazer? Vou partir então da premissa que aqui dentro tem NaOH mais outras coisas. Eu vou supor que essas outras coisas não estão reagindo. Então quem vai reagir é o NaOH. Eu sei que o NaOH ele reage com ácido em que proporção? Aqui vai dar o sal e a água, né? São duas bases para um ácido. Igual aconteceu no outro ali. Tá? Estou usando o mesmo ácido, só troquei a base ali. Então isso aqui vai dar 2Na2SO4. A reação, viu, gente? Muitas vezes você não vai nem precisar montar a reação. Às vezes você já pega de cabeça mesmo. Ó, tudo bem? Como é que eu escrevo, então, que a quantidade de base é o dobro do ácido? Quantidade de base é igual ao dobro do ácido. Igual a outra ali, ó. Oi. É, não. Aqui que tá. Aqui é só esse dois que não precisava, né? Não sei se era disso que estava falando. É, esse dois não precisava, não. Eu coloquei de alegre. Então, até aqui não mudou muita coisa, não. Só que qual que é o lance? O meu desenvolvimento agora vai ser diferente por causa da pergunta. Observa que nesse caso, eu não quero saber a concentração de nada, eu não quero saber o volume de nada. Então eu não vou abrir CV aqui. Não vou. O que eu vou fazer? Eu quero descobrir a massa de base. Porque, vamos lá. Como é que eu vou calcular a porcentagem aqui, pessoal? Eu preciso saber quanto tem de NaOH. Então, você concorda que neste problema, o que eu quero é a massa? Então, se eu quero massa, não tem por que eu abrir isso aqui. CV. O que eu vou fazer? Eu posso abrir no máximo o do ácido. Então, vou escrever aqui, ó. O número de mols do ácido, ele é CV. CV. Tá. Qual que é a concentração do nosso ácido? 2 vezes 10 a menos 1, multiplicado por 25 ml. Nossa, coloquei um volume tão pequenininho, né? Que bosta. Já tô vendo aqui que vai dar uma merda. Pronto. Achamos o número de mols. Vai dar 50, 10 a menos 4 mols. E aí?
Beleza. Agora o que eu faço? O número de mols da base é 2 vezes o do ácido. Opa! Então, para um pouquinho. Portanto, o N da base é igual a 100 vezes 10 a menos 4. Vamos colocar 10 a menos 2? Mais fácil, né? O que eu faço agora? Vocês esqueceram o que eu perguntei? Eu queria saber a porcentagem de NaOH lá dentro. Lembra? O que eu faço agora, então? Passa isso para gramas. Ó, 1 mol de NaOH, a massa molar é 40, tá, gente? O exercício dá isso, tá? Relaxa. Não estressa, não. 40 gramas. Zero. Ai, droga. Falei que era, não era? 10 a menos 2. X ou M. Quanto que dá 40 vezes 10 a menos 2? 0,4G. 0,4G do quê? Do NaOH. No meu... É por isso que eu falei que... Eu fui roubado, né? Vocês perceberam? Eu comprei NaOH, veio farinha. Sabe por quê? Isso aqui estava dentro de quantos gramas do meu cocôzinho aqui? Nossa, me fudi, né? Eu me fudi. O cara deixou o caminhão lá e foi embora. Ó, porcentagem de NaOH. Em 100 gramas, seria supostamente meu 100%. A massa de NaOH que eu tenho lá dentro corresponderá a X%. Ô, gente, esse tipo de problema aqui é considerado fodástico. É muito foda dentro do universo de titulação. Isso aqui vai dar 0,4%. Tá? Tá? São os 3 tipos de exercícios. Bem facinho, que é 1 para 1. Aí depois tem aquele mais fodinha, que é 1 para 2. E tem esse que é mais fodinha ainda, que você tem que meio que misturar com massa. Então, assim, qual que é a dica, né, para encerrar? Nem sempre é vantajoso abrir CV, tá bom? Quando que é vantajoso? Quando você precisar calcular ou a concentração ou o volume, tá bom? Então é isso. Acho que deu por hoje. Deu por hoje. Que horas que é a aula de Rubem Alves da Pri hoje? Puta, eu vou me fudir, né? Vou dar aula para mim mesmo. Independentemente disso, pessoal, eu vou fazer a correção do simulado hoje, tá? À tarde. Então, quem não puder assistir hoje, assiste depois. Já vou me preparar que eu vou dar aula para mim mesmo. Ô, Dan, você vai gravar, né? Vou gravar, fica Ah, é tranquilo. porque eu tenho médico aí, por isso. Pode ficar tranquila. Tá, obrigada. Beijo. Boa Ah, noite. senhora Pi, foi embora, largou falando sozinho. Pi, 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 pi. Entendi, desculpa. O que você falou, Dan? Eu perguntei se você ia ver a aula hoje. Não, porque eu vou no médico. Nem a da Pri você vai conseguir ver? Não, eu tenho consulta daqui Tá a bem, pouco. viu? Hã? Mas tá com grips? Eu tô com uma tosse insuportável, já vai fazer um mês. Ai, que bosta. Sim, Essa parte fica calma, hein? tá foda. Peraí que eu Tchau. vou... Tchau. Dan, não, nada a ver isso aqui. Vou precisar estudar mais sobre esse conteúdo. Comemorou. Acabou as folhas do caderno.